Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e pedimos nesse momento a iluminação do Teu Espírito. Pai, confessamos a nossa fraqueza, a nossa debilidade e que não somos nada se o Teu Espírito não estiver agindo por meio de nós. Pai, dar-nos entendimento, clareza, Pai, na exposição da Tua Palavra e também autoridade para poder aqui mostrar, dizer aquilo que o Senhor nos diz. Eu te peço assim, seja conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. Nós temos vivido, irmãos, dias de grande demanda sobre nós. Grandes exigências estão sobre a nossa vida. A começar pela exigência de que você, mulher, tem que ser magra, tem que ser esbelta, esquelética para ser bonita. Muitas mulheres veem com essa exigência e certamente é um grande fardo, porque algumas, por motivos de metabolismo, não podem ser tão magras como o mundo exige. E isso coloca sobre as suas costas, irmãos, um grande fardo, um fardo pesado demais. Há também um padrão elevado demais no trabalho. Já perceberam como o trabalho exige de nós, irmãos, coisas que só máquinas podem fazer? O trabalho exige que nós façamos muita coisa em pouco tempo. Está aí a razão do estresse. Está aí, irmãos, a razão de vivermos tão agitados, chegamos ao final do dia cansados, dormimos e acordamos no outro dia ainda cansados, porque o nosso corpo, irmãos, está levando uma carga pesada demais. Nós temos vivido esses dias de sobrecargas, esses dias que não é difícil você encontrar alguém cansado, se queixando de que a vida está difícil demais. O resultado de tudo isso, irmãos, tem sido cansaço e sobrecarga, e por que não dizer em outras palavras, ansiedade. Um coração agitado, que está sempre pensando no amanhã, e na possibilidade das coisas ruins que podem acontecer no amanhã, porque vivemos sobre exigências demais, pesados demais, na vida que deveria ser leve. Agora eu faço uma pergunta a você e a mim também, mas será que a nossa fé tem cansado e sobrecarregado as nossas vidas? Será que ao refletirmos sobre a vida que Jesus nos ensina e a fé, a confiança que temos nele, temos ainda assim vivido sobrecarregados e cansados? Certamente, irmãos, se temos vivido sobrecarregados espiritualmente, porque existe uma sobrecarga espiritual, irmãos, é porque ainda não experimentamos da forma devida a graça de Cristo. Porque Cristo vem a este mundo, irmãos, para nos dar um fardo leve. Vem a esse mundo para colocar sobre nós um jugo suave. Um jugo, irmãos, em que nós sabemos o que fazer, que temos o que fazer sem o peso daquela exigência que o mundo muitas vezes coloca sobre nós. No texto que nós lemos aqui, nós somos confortados por Cristo Jesus. Não tem como não ler esse texto e não sentir o conforto nas palavras do nosso Senhor, do nosso Mestre, daquele que nos ensina a viver. E Ele nos ensina aqui, irmãos, que é Ele quem traz descanso para a nossa alma cansada. Talvez você chegou aqui nessa noite exatamente nessa situação, ninguém sabe, mas Deus sabe, que sua alma está cansada, que exteriormente as pessoas olham para você e veem em você um semblante de força, de fortaleza, mas Deus sabe como o teu coração está, cansado, debilitado, querendo jogar tudo para o alto e desistir até da própria vida. Irmãos, o Evangelho de Mateus foi escrito para um público, em sua grande maioria, de judeus. Quem eram os judeus? Eram aqueles que vinham, da tribo de Judá e considerados então ali habitantes de Jerusalém, ou seja, eram chamados de judeus. E esses tinham os mestres da lei na sua sociedade, aqueles que ensinavam a lei do Senhor, entre eles os escribas e os fariseus, e a Bíblia também chama de doutores da lei, que eram responsáveis por interpretar a lei para o povo. Então, eles haviam, irmãos, os judeus haviam se convertido ao cristianismo. Alguns estavam seguindo um novo mestre, esse mestre era Jesus, que não ensinava como ensina os fariseus, porque Jesus ensinava com autoridade.
Jesus ensinava com autoridade em si mesmo, e não com autoridade na tradição. De maneira que muitos estavam seguindo Jesus, e ao ouvir as palavras de Jesus, eles precisavam aprender em que consistia seguir a Jesus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, não basta para que nós possamos estar totalmente preparados para seguir a caminhada. É preciso que a gente entenda o Evangelho e entenda as implicações que esse Evangelho traz sobre a nossa vida. E alguns estavam se convertendo aos caminhos de Cristo Jesus, mas precisavam entender que o caminho de Jesus é diferente do caminho dos mestres da lei, daqueles que viviam a colocar sobrecargas sobre a vida dos seus discípulos, a exigir deles algo que eles não podiam dar. E aqui eu abro um parêntese, né? Como a nossa mente faz isso com uma certa naturalidade. Como a gente vive a estragar relacionamento exigindo das pessoas aquilo que as pessoas não podem dar. Eu conheço, irmãos, casamentos que vivem a trancos e barrancos porque a esposa quer um marido perfeito. O marido quer uma esposa perfeita. E às vezes filhos, irmãos, que estão esmagados pelas exigências do pai, que na verdade é uma forma de legalismo. Para você ser bom para mim, você tem que fazer algumas coisas. Só que isso torna o fardo extremamente pesado. Irmãos, aqueles judeus que estavam seguindo o caminho de Cristo Jesus precisavam entender que seguir a Jesus é tomar sobre si um jugo suave, um fardo leve. Que ter fé em Cristo Jesus, o que Ele fez por nós, irmãos, é nos banhar da graça dEle e viver uma vida em abundância, irmãos, como Ele veio a nos dar. Irmãos, observando essa passagem, nós podemos aprender aqui 3 atitudes que nós devemos tomar para que Cristo traga o descanso às nossas almas cansadas. 3 atitudes que eu espero que você e o Espírito Santo de Deus, você possa sentir a aplicação de Deus aí no seu coração. E que esse texto aqui vai nos ensinar. A primeira delas, irmãos, para que nossa alma possa encontrar descanso em Cristo Jesus é: busque a graça de Deus. Busque a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, porque Ele veio a esse mundo para oferecer a você o descanso que a tua alma precisa. Jesus não veio a esse mundo para julgar a sua vida, para passar um escrutínio aí na sua vida, como é que você anda, o que você tem feito de certo e de errado. Ele veio para trazer salvação, porque se Ele fosse buscar aqui a perfeição de qualquer um de nós, ninguém passaria, irmãos, no crivo dele. Ele veio trazer o descanso que a nossa alma precisa. Observe no versículo 28, irmãos, que Jesus ele faz um convite aos que buscam descanso e alívio. Ele diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a mim todos que se encontram com um jugo pesado demais sobre as costas. Para os primeiros leitores e ouvintes dessas palavras, irmãos, isso significava o seguinte: vocês que estão carregando sobre si o peso do legalismo, vocês que levam sobre si a ideia natural e que não vem de Deus, de que vocês podem agradar a Deus seguindo regras e exigências, ensinamento de homens, porque isso é um fardo. Vocês que estão buscando alívio para a vida de vocês com Deus, eu vim aqui para aliviar o fardo de vocês. E Jesus traz esse alívio porque Jesus toma sobre si o nosso fardo. Toda a exigência que a lei requer de mim e de você, que você seja perfeito, assim como Deus é perfeito e santo, Jesus, irmãos, cumpre isso em nosso favor. De maneira que o nosso fardo, irmão, se torna leve, porque nós pegamos o nosso fardo e colocamos em Jesus, porque Ele viveu perfeitamente, nele não havia pecado algum, e aquele homem não era um homem qualquer, era o segundo Adão, aquele que nos substitui na cruz do Calvário, levando apenas sobre si, para que você hoje não vivesse sobre a opressão das exigências que estão aí dentro de vocês, nessa voz dizendo-me assim: você precisa ser perfeito, você precisa, não pode falhar, se você falhar, Deus não te ama mais. Jesus veio trazer o alívio, dizendo a você: confie em mim, porque eu levei sobre mim o teu pecado, porque eu vivi a perfeição que você não pode viver, para que você possa agora ser chamado de filho de Deus, para que você possa estar debaixo das asas do Pai. Irmãos, o padrão de Deus é alto demais para nós que somos pecadores, é alto demais.
Pare e pense, Deus diz no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Aí tem gente que acha que esse é um mandamento que cumpre perfeitamente, mas não é. Porque, irmãos, nessa vida nós somos fabricantes de deuses. Os nossos corações vivem a olhar para as coisas criadas, para as coisas desse mundo e colocar as coisas desse mundo no lugar de Deus. Ditando o nosso horário, as nossas regras, a nossa moral, tudo isso lá é um Deus. Não precisa ser um Deus de gesso ou de barro, que esteja numa parede ou num templo religioso, não. São coisas, até a minha família pode ser um Deus, pode estar no lugar de Deus. E assim percebemos, irmãos, que o que Deus exige de nós é alto demais, porque nós somos pecadores. E se olharmos apenas para isso, certamente sentiremos nas nossas costas 1 tonelada ou mais, né? Porque, irmãos, é pesado demais o fardo que nós temos que levar diante da exigência da lei. O padrão de vida de Deus nos leva para Cristo, e é isso que a Bíblia nos mostra. O apóstolo Paulo, ele nos mostra, irmãos, que a lei de Deus nos conduz para Jesus. Veja o que diz Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Diz assim, Gálatas 3, 24. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O que Paulo está interpretando aqui do Evangelho é o seguinte: a lei exige de nós algo extremamente pesado, que sejamos perfeitos, justos diante de Deus, mas sabemos que nós não podemos ser justos como Deus quer. Então, quando olhamos para a nossa incapacidade, é que nós enxergamos o quê? A graça de Cristo. É por isso que não há como você se deleitar e se alegrar no que Cristo fez por você, no favor de Jesus por você, se você não entender que Deus exige algo grande demais de você e que você não tem condições de pagar. É por isso que não há lugar para orgulhoso no reino de Deus. Porque você nunca entrará no reino de Deus se você não entender que você depende da graça de Cristo Jesus. Irmãos, a perfeição da lei de Deus deve nos conduzir para a graça de Cristo. Portanto, a lei de Deus quebranta os nossos corações. E como quebra o nosso coração? Quantas vezes nos olhamos no espelho e nos achamos tão bons, né, irmãos? Ah, mas eu sou tão bom, naquela percepção, né, de que não há ninguém melhor como eu. É assim, né? Particularmente, todos nós achamos que o mundo gira ao nosso redor. Achamos que as pessoas estão se preocupando demais conosco e que todo mundo está nos olhando e nos observando, irmãos. Mas o fato é que não é bem assim. A vida não é assim. Irmãos, nós, quando olhamos para a lei de Deus, percebemos, irmãos, que não somos nada. Somos como que trapos de imundícia. Tudo que oferecemos a Deus é como trapo de imundícia. É sujo, é impuro, não é santo como Deus exige. A lei de Deus, irmãos, nos faz enxergar então o favor de Deus, porque Deus diz: olha, tuas mãos estão sujas, mas o meu filho está com as mãos limpas. Confia nele, ele oferece a mim o sacrifício que eu exijo de você. E por que nós precisamos entender isso? Porque, irmãos, é assim que encontramos a graça de Cristo. É assim que o descanso chega à nossa alma. É assim que amanhã nos levantamos, irmãos, sem ter aquela voz carrasca gritando dentro de nós, dizendo que nós não somos, que nós precisamos ser perfeitos quando não somos perfeitos. E então a vida se torna leve. Leve. Busque a graça de Jesus para você. Você que está aqui nessa noite, que tem se sentido cansado, que está sentindo a sobrecarga das exigências que você mesmo tem feito a você. Não deixe que os altos padrões da lei dos homens consuma sua vida. A graça de Cristo, irmão, satisfaz a lei de Deus por você, e é essa a bênção do Evangelho. Como diz Paulo lá em Romanos capítulo 8, versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem é que vai te acusar? Quem é que vai quebrar a tua relação com Deus? Quem é o homem nessa terra que pode dizer que Deus não te ama mais? É Deus quem te justifica em Cristo Jesus. É Deus quem torna o teu fardo leve. Não confie nas obras de tuas mãos. Confie naquilo que Jesus fez por você. É assim que o nosso coração, irmãos, se encontra leve, descanso. É assim que podemos dizer, como Davi disse: eu deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. Não deixe que os deuses que você tem construído sufoquem seu coração. Às vezes os deuses dessa vida são cruéis, irmãos. Eles nos dão insônia. Eles afetam a nossa saúde.
nos dão mais cabelos brancos, tira a nossa paciência, quebra os nossos relacionamentos, nos faz viver de forma egoísta. São os deuses que nós criamos que fazem isso. Porque o nosso Deus, irmãos, deixa a vida leve, o nosso fardo suave. A nossa alma encontra descanso. O descanso que nossa alma necessita está na graça de Cristo. Portanto, irmãos, devemos desejá-la e buscá-la sobre nós. Amém? Segundo lugar, para que alcancemos o descanso de Cristo para nossa alma cansada, devemos, irmãos, aprender acerca da sua graça. Não basta apenas buscar. Você está aqui nessa noite, está ouvindo acerca da graça de Cristo, está ali a contemplar, mas você precisa aprender da graça. O que significa essa graça? Em que consiste ela? Note que Jesus convoca os seus discípulos a aprenderem dele. Versículo 29, ele diz assim, então olhe na sua Bíblia, versículo 29, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Você sabe o que é um jugo? Você sabe o que é um jugo? Se você nunca viu o que é um jugo, né? Um jugo é uma peça de madeira que era posta no animal, para que o animal, quando ele estivesse a trabalhar ali no campo, ele pudesse servir de força, de tração, para que algumas coisas acontecessem. Por exemplo, o arado, né, era movido por um animal, um boi que puxava um instrumento de madeira que sucava a terra e ia cavando a terra para que o semeador pudesse semear ali sua semente. Esse animal que ia à frente puxando o arado, ele tinha sobre si, no seu pescoço, um jugo. E esse jugo era, na sua grande maioria, feito de madeira. De maneira que, quando era posto um animal, aquele animal agora estava sob o domínio do agricultor, e aquele animal fazia o que o agricultor queria que ele fizesse. Quando Jesus olha para os seus discípulos, Jesus usa a metáfora do jugo para dizer o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo, coloquem sobre vocês o meu jugo para que vocês possam fazer a minha vontade, para que vocês possam cumprir o trabalho que eu tenho para a vida de vocês da melhor forma possível. Agora, um detalhe interessante, irmãos, é que esse jugo poderia ser feito de uma madeira simples, maneira e leve, mas existia também as madeiras pesadas, o que seria equivalente para nós hoje como um jugo de sucupira. Você já ouviu falar na sucupira? É uma madeira extremamente pesada. Imagina um jugo de sucupira, irmãos. O boi ia sofrer para cumprir ali a sua tarefa. Jesus vai dizer: o meu jugo não é de sucupira, o meu jugo é leve, é suave. Você vai tomar sobre si, você vai cumprir o teu trabalho, o que você tem que fazer, mas de forma leve. Deus tem algo para você fazer, mas o trabalho de Deus, irmãos, não é pesado. E se você tem exercido o trabalho que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer como um grande fardo pesado, tem algo de errado aí, que precisa ser consertado, porque o jugo de Jesus é suave. Trabalhar no reino de Deus, irmãos, não é uma sobrecarga. Trabalhar no reino de Deus não é fazer do ministério um carrasco que lhe oprime, que lhe deixa angustiado. Não, é leve, irmãos. O meu jugo é leve. Aprendam de mim, diz Jesus. Irmãos, que jugo você tem colocado sobre você? O jugo do pastor? Vou fazer isso porque o pastor vai se agradar. Seu jugo vai ficar pesado. Porque você vai começar a achar que eu vou exigir coisa demais de você. O jugo que você tem colocado é o jugo daquela voz interior perfeccionista, que diz que tudo tem que ser tão perfeito, porque Deus vai se agradar, não do que Jesus fez na cruz, mas pela perfeição do que você tem feito. Como a gente encontra pessoas assim? Eu já fui assim, irmãos. Perfeccionista. Achava, e não entendendo a graça, achava que Deus se agradava, porque era tão perfeito o que eu tinha para fazer para Ele, que Deus ia dizer: nem os anjos fazem como você faz. Orgulho do meu coração, irmãos. Fardo, jugo pesado, nada de jugo suave. Mas quando eu entendi o que Jesus fez por mim, irmãos, que eu oro em nome de Jesus, que eu canto em nome de Jesus, que eu prego em nome de Jesus, porque a minha vida, irmãos, só está na presença de Deus por causa de Cristo Jesus. Meu fardo ficou leve. O trabalho que eu tenho para fazer, irmãos, Deus se agrada não é porque é perfeito em mim, mas porque Jesus, irmãos, garantiu a perfeição diante do Pai. Isso é jugo suave. Que mentalidade você tem adotado naquilo que você tem feito? A graça de Jesus, irmãos, é o jugo que nos permite trabalhar para Deus, sabendo que Ele tem se agradado de todas as nossas obras. Quantas vezes a gente não encontra pessoas assim: pastor, não vou cantar mais, porque eu sou pecador.
Amém, né? O problema é quando você diz, eu sou um pecador e tenho que melhorar para Deus se agradar do que eu tenho que fazer. Aí você coloca sobre você um jugo pesado. Mas quando você reconhece, eu sou um pecador perdoado em Cristo Jesus. Eu sou um pecador que pode se alegrar na graça de Cristo Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A culpa do pecado, irmão, já não nos amedronta, embora tenhamos que conviver com o pecado e lutar contra ele nessa vida. Mas o pecado já não me causa mais pavor. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas se não existe mais pecado, se a culpa do pecado já não está mais sobre nós, já não temos mais que temer a morte eterna. Já não temos mais o que temer quando tivermos que partir desse mundo, porque Jesus nos garante, irmãos, a vida com Deus. Que jugo você tem colocado sobre você? Eu espero que o Espírito Santo esteja mostrando a você nesse momento, para que você tome sobre si o jugo suave de Cristo Jesus. Porque talvez seja essa a explicação das tuas noites mal dormidas, da tua inquietação e ansiedade, porque o jugo que você tem colocado sobre você é jugo de homem, não é o jugo de Cristo, o jugo da graça de Cristo. Irmão, Jesus ainda nos mostra a razão pela qual o seu jugo deve ser aprendido. Veja o versículo 29, ele diz assim ainda na parte B: porque sou manso e humilde de coração. Detalhe, o que Jesus faz aqui é dizer o seguinte, aprendam de mim. Jesus é o próprio conteúdo daquilo que deve ser aprendido no discipulado. Se alguém segue a Jesus, se alguém segue a Deus em Cristo Jesus, esse alguém precisa aprender com Cristo. E Jesus diz, eu sou manso. Isso traz para nós aqui algo interessante. Ele é manso, sabe por quê, irmãos? Porque ele sabe dos nossos erros. E como professor, se você é professor, você sabe muito bem. Não tem como ser professor sem ter a virtude da paciência. Porque você ensina hoje e logo mais o indivíduo está fazendo o contrário daquilo que você diz, né? Hoje à tarde eu recebi uma mensagem de um colega pastor, muito aflito, ele dizendo para mim, pastor, eu não sei mais o que fazer. A gente ensina e as pessoas parecem que não aprendem. Aí ele perguntou para mim no WhatsApp isso e eu digo bem assim, eu pensei que era só eu que pensava assim. Eu pensei que era só eu, porque a gente diz, fala, prega, e chega junto, vai no outro dia, a pessoa está fazendo exatamente o contrário daquilo que você fez. Aí você lembra, né, que em Jesus você tem que ter a humildade, a mansidão, a paciência para dizer, eu preciso ter paciência. Porque todos nós estamos sendo ensinados, né, essa mutualidade entre nós aqui, vocês têm que ter paciência comigo, eu tenho que ter paciência com vocês. E assim nós aprendemos de Cristo. Cristo, irmãos, ele diz, eu sou manso, eu sou humilde. Detalhe, quando ele diz, eu sou humilde, isso era uma aberração para os mestres de sua época. Porque como é que um mestre poderia dizer aos seus discípulos, eu sou dependente? Então Jesus diz, eu sou humilde. Jesus é um mestre diferente de todos os mestres. Porque o mestre estava sentado num lugar mais alto, num patamar, né, em que os seus discípulos eram menores do que ele e olhavam para o mestre como um semideus, como alguém que havia alcançado uma sabedoria, mas Jesus vai dizer, eu sou humilde. E ele diz, eu sou humilde, sabe por quê, irmãos? Porque no reino de Deus o maior é o menor. Porque no reino de Deus ninguém será maior de forma orgulhosa. Eu sou maior porque eu posso, eu faço. Não, o menor será humilde, o dependente, o servo. Aquele que olha para o seu irmão e vê no outro, o outro sempre maior do que ele. Irmãos, se aprendermos a humildade de Cristo, de fato saberemos o que é a graça de Jesus. Você tem aprendido a graça de Jesus para você em Cristo? Você de fato tem aprendido dessa graça? Essa lição que Jesus tem passado para você? Irmãos, a graça nos capacita a viver da melhor forma possível para Deus. Sabe por quê? Porque eu digo, eu não dependo de mim. E quando eu digo eu não dependo de mim, eu me torno humilde, porque eu digo eu dependo do meu Senhor Jesus. O Evangelho, irmãos, nos quebra. O Evangelho, irmãos, nos tira do trono que nós julgamos muitas vezes que devemos e que merecemos. Porque o Evangelho revela o nosso pecado. E o Evangelho nos faz olhar para Jesus e vai dizer, você precisa ser mais humilde. Você precisa ser mais simples. Você precisa se julgar, se avaliar da forma correta. E não é segundo os seus critérios, é segundo os meus critérios. Irmão, Jesus nos ensina a humildade. A grande lição que ele nos dá
Seja dependente de Deus. Dependa de Deus. Dependa do Senhor. Não queira resolver as coisas na força que há aí no seu braço, na força que há aí na sua mente. Dependa do Senhor. Viva aquilo que nós ouvimos ontem aqui, né? Deixa Deus resolver, deixa Deus tomar a frente. Não queira colocar um jugo pesado demais sobre você, não. Irmãos, Jesus está pronto a te ajudar nessa aprendizagem. Se você quiser aprender de Cristo, irmãos, Ele está pronto a te mostrar o que significa ser humilde e dependente de Deus. Jesus, Ele nos dá uma lição graciosa com a sua humildade. Precisamos aprender isso para que a nossa alma encontre o descanso. Então, primeiramente, nós precisamos buscar a graça. Segundo, nós precisamos aprender essa graça. E aí, por fim, irmãos, nós precisamos experimentar a graça. Experimentar a graça. Irmãos, a fé cristã não é apenas os neurônios aqui dentro da nossa cabecinha, mexendo para lá e para cá e dando ideias e ligações e fazendo associações. A fé cristã não é isso. Isso faz parte também da fé. Mas a fé cristã, irmãos, é fazer com que essa compreensão que nós temos tido chegue ao nosso coração e se expanda em nossa vida através de experiências diárias com Jesus. Você nunca, escuta o que eu estou dizendo, nunca saberá o que é o descanso de Cristo, o descanso para a tua alma, se tudo o que você tem compreendido e ouvido você entende, mas não afeta a tua vida, não muda você em nada, né? Verdadeira aprendizagem, ela muda o nosso comportamento. Verdadeira aprendizagem não é recitação do que você ouviu exatamente, é vida mudada e transformada. É semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, depois de ter ouvido o que Jesus ensinou. Foi lá e fez, viveu, experimentou, sentiu aquilo ali. Irmãos, veja o que diz o versículo 30, né? Perceba ainda que no versículo 29, na parte B, ele vai dizer assim: e vocês acharão descanso para a sua alma, né? Então perceba que Jesus, ele conclui suas palavras mostrando o resultado. Quem toma o jugo dele, quem aprende dele, quem entende que consiste essa graça, qual o resultado disso? Causa efeito. O efeito é descansar a sua alma. É não deixar a alma viver com cobranças e exigências pesadas demais sobre si, mas é descansar em Jesus e dizer: Senhor, Tu tomaste sobre si o meu fardo, o meu jugo. O resultado da dependência de Deus é uma alma que não vive segundo os seus próprios padrões, que também são carrascos, né? Como você é carrasco consigo mesmo, né? E as redes sociais te ajudam a ser mais um pouquinho ainda, porque você começa a olhar para a vida do outro e se comparar. A vida do outro é tão boa, a grama dele é tão verdinha, a família é tão bela, não tem problema, é tudo muito perfeito. E aí você começa a aumentar ainda o teu fardo. Como as nossas exigências, os nossos padrões, irmãos, muitas vezes nos massacram e nos esmagam, né? Irmãos, então, alguém poderia dizer: posso relaxar naquilo que eu tenho feito? Então, se Jesus já fez por mim, se a graça de Jesus me mostra que eu devo confiar nele, então para que eu fazer alguma coisa? A resposta é sim e não. Essa resposta é sim e não, e depende de algumas questões. Primeiramente, sim, porque podemos relaxar, porque não temos que confiar nos nossos esforços para agradar a Deus, de fato. Quem encontra o descanso de Jesus percebe que eu não tenho mais que confiar nos resultados daquilo que eu faço para que Deus se agrade de mim. E de fato é sim, é descansar, é relaxar. Mas também é não. E não porque o discipulado não é o mesmo que ficar na inércia, parado. Esforço. Seguir a Jesus requer esforço. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você acha que negar a sua vontade é fácil? É não, e eu vou lhe mostrar que não é, porque todas as vezes que seu marido, seu filho, seus parentes, seu empregado, seu patrão faz alguma coisa que você não quer, você começa a ficar logo chateado. É a tua vontade. E a nossa vontade, quando é contrariada, traz um sofrimento, frustração. Mas Jesus diz: comece a negar a sua vontade. Não ande no curso do que você quer, no curso do que Cristo quer para você. Irmãos, discipulado não é o mesmo ficar parado na inércia, mas fazer, irmãos, o melhor que podemos, dependendo de Cristo, para o aperfeiçoamento do que temos feito. Entendeu isso? Deus se agrada da perfeição do que eu faço,
porque eu faço pela fé em Cristo Jesus, e não pela fé e confiança nas minhas obras, no meu trabalho. O ensino de Jesus é suave e leve. Por isso, irmãos, a alma encontra descanso. Veja o que diz o versículo 30 agora. Ele diz: porque o meu jugo é suave. Não é jugo de sucupira, nem de ferro, nem de aço. É jugo de madeira leve. Irmãos, ele diz: e o meu fardo é leve. Aí você pergunta: mas quer dizer então que mesmo seguindo a Jesus ainda tem um fardo para levar, e um jugo para levar, e um fardo para levar? Sim, só que a diferença é que é leve. O discipulado de Cristo, seguir a caminhada de Cristo Jesus, irmãos, entendendo a graça dele, é leve. É por isso que tem muita gente, irmãos, lá no Juliano Moreira. Sabe por quê? Sabe por que tem muita gente enlouquecendo? Porque nunca entenderam o peso do fardo de Jesus. Porque um dia foram à igreja, chegaram lá e escutaram homens dizendo: não pode, não pode, não faz. E isso colocou sobre ele uma coisa que ele não pode fazer. E aí no dia, coitado, que o rapaz foi lá e pegou a bicicleta e começou a andar de bicicleta e percebeu que aquilo ali levou ele a uma disciplina, ele percebe que o jugo ficou pesado demais para ele. Eu não poderia ter andado. Aí depois ele começa a levar isso para dentro de si mesmo. Poxa, eu falei uma mentira, olha só. O meu pensamento, cobicei algo que eu não deveria ter cobiçado. E aí, irmãos, isso massacra, adoece a mente, adoece o coração. Se você tem sentido que a sua alma tem adoecido por essas exigências, corra para os pés de Jesus, corra para o Evangelho, receba sobre você a graça de Cristo, tome o fardo suave, o fardo leve, o jugo suave de Cristo Jesus sobre a sua vida. Irmãos, nós encontramos o descanso quando a graça de Jesus muda as nossas atitudes, e isso é uma experiência, Ao experimentarmos a graça, percebemos o quanto somos relutantes a entregar a Jesus aquilo que nós temos feito. E como a gente reluta em entregar, né? Em dizer: Senhor, eu não vou confiar no que eu tenho feito, não vou exigir demais de mim, eu vou exigir, Senhor, vou fazer o melhor, sabendo que o melhor é Cristo quem entrega a Ti, e não eu. Irmãos, relutamos em entregar nossas necessidades, nossos problemas, nossos projetos, relutamos em entregar as nossas vidas. Quantas coisas a gente tem feito, quantos planos a gente tem feito, vou viajar, vou sair, sequer a gente ora. Até a noite de sono e a comida que a gente come, muitas vezes a gente está lá esquecendo, né? Não faz sequer uma oração de gratidão, acreditando que aquilo ali foi eu que coloquei na mesa, né? Irmãos, nós precisamos correr para a graça de Cristo. E eu estou falando disso porque isso acaba nos levando a um fim em comum em tudo isso. Um fardo pesado, uma vida pesada. Uma vida que não entendeu a graça de Deus, que vive debaixo de regras e leis que nos massacram, que adoece a nossa alma, que nos distancia do próximo, de viver o amor ao próximo. A graça de Cristo tem dado paz ao teu coração? Responda aí com você. De fato, você tem experimentado essa paz que a graça te dá? Agrade a Deus com aquilo que Cristo fez por você. É assim que essa graça traz descanso. Confia a Ele o trabalho das tuas mãos, e o teu fardo se tornará leve. Se ninguém tem visto a motivação que você tem realizado, que você tem feito, deixe Deus olhar e creia nisso. Deus tem visto o que você tem feito. Pare de fazer o que você tem feito, aguardando expectativa nos homens e esperando que os homens digam alguma coisa. Faça para Deus, ponha a sua motivação em Deus, confie a Cristo os teus papéis, e nós temos vários papéis, né, na nossa vida, de esposa, marido, filhos, patrão, empregado, pastor, são todos papéis que precisam estar nas mãos de Deus, que nós precisamos deixar Deus, irmãos, em Cristo Jesus, tornar essas responsabilidades leves sobre nós. Irmãos, é Ele quem nos aperfeiçoa para Deus. Não deixe que as suas obras, não deixe que elas tomem o lugar no teu coração e queiram te convencer de que você agora precisa fazer isso para que Deus se agrade. Busque e viva a graça de Cristo em tua vida e seu coração, e o teu coração encontrará a paz que só Jesus pode te dar. Agora deixa eu só lhe dizer uma coisa: tudo isso você precisa ter fé. Tudo isso você precisa confiar em Cristo Jesus, para que amanhã seja um novo dia,
para que essa noite seja uma noite de descanso, para que amanhã no trabalho você possa fazê-lo de forma leve. Você tem que ter fé. E nós vamos pedir nesse momento essa fé em nossos corações. Vamos pedir para que o Senhor aumente a nossa fé e possamos confiar em Cristo Jesus como aquele que nos dará a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele quem precisa substituir essa vida que você tem aí levado consigo mesmo e que tem trazido junto com isso um fardo pesado sobre você.